Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em 2 Reis, no livro de 2 Reis, capítulo 5. É o texto da campanha, amém? Mas certamente Deus vai trazer algo novo para nós esta noite, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã, amém? Meu Deus. Se em cada culto o mesmo texto for pregado, vai ser uma mensagem diferente, amém? Porque a fonte é inesgotável. Eita glória! A fonte é o próprio Deus, é o nosso Deus, amém? Segundo livro de Reis, capítulo 5. Os irmãos encontraram? Amém? Graças a Deus. O texto bíblico diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que eu procuro um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que a profeta é Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou.
Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar ele, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha que me encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisso perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Amém, irmãos? Aleluia! O texto é longo, mas foi necessário a leitura, porque a mensagem está presa nesse texto, e com os irmãos tendo conhecimento do texto, vai ficar mais fácil situar na hora da mensagem. Amém? Pode ficar sentado, pode sentar em nome de Jesus. Aqueles que quiserem permanecer com a Bíblia aberta, vai ajudar para poder acompanhar. Amém? Nós vemos aqui, irmãos, o início do texto diz que Naamã, ele era o comandante do exército do rei da Síria. Ele era grande homem diante do seu senhor. Ele era um homem de muito conceito, de muito reconhecimento. E é interessante aqui que o texto mesmo diz que o Senhor dera vitória à Síria por meio dele. Naamã era instrumento de Deus. Deus estava usando Naamã para dar vitória à Síria. Deus já estava de olho em Naamã. Deus já estava conhecendo Naamã. Deus já sabia o coração de Naamã como era. Deus já sabia quem era aquele homem que, apesar de ser um grande homem no sentido de ser um comandante reconhecido, um guerreiro valoroso, com certeza um general que tinha muitas estratégias inteligentes, e isso fazia com que o seu exército fosse vencedor na batalha. Mas mesmo assim, é porque a mão de Deus estava abençoando, amém? Aleluia. Mas ele estava ali, ele era um homem de grande conceito. Deus estava permitindo que ele ficasse em evidência. Só que havia uma situação na vida de Naamã. Naamã, ele era leproso. Aí você vê, Deus estava usando um homem leproso. Deus estava engrandecendo um homem leproso. Deus usa quem ele quer, quando ele quer, como ele quer, onde ele quer, e é tudo para a glória dele. É verdade, ó Deus. O versículo 2 diz: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. O versículo 2 ele mostra que o exército de Naamã, em algum momento de alguma batalha ali, de alguma invasão, eles dominaram alguma região ali de Israel e levaram cativos, levaram prisioneiros, e dentre eles havia uma menina. E Deus permitiu que essa menina fosse levada para a casa de Naamã. Jesus, é desse jeito. Mas só que não foi por acaso. Deus tinha um plano na vida dessa menina. Meu Deus. Deus tinha um plano na vida de Naamã. Deus está começando a escrever a história de Naamã. Naamã, eu estou te levantando. Naamã, vou permitir que você conquiste. Eu vou permitir que você leve uma jovem para a sua casa. Mas só que essa jovem, ela me conhece. Só que essa jovem é minha serva. Só que essa jovem vai dar testemunho de mim. Meu Deus. Ela vai falar do que eu sou capaz. Deus já sabia de tudo, meus irmãos. De tudo, Deus já sabia de tudo. Deus já estava no controle de todas as coisas. E então essa menina vira e fala assim: disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Aquela mulher sabia, conhecia Eliseu. Aquela mulher conhecia aquele homem de Deus. E o que aquela mulher, aquela menina, né? E o que ela fez? Ela deu testemunho do que ela conhecia. Talvez
Talvez em algum momento ela já tivesse visto alguns sinais feitos por Eliseu, ou mesmo que ela não tivesse visto, mas ela já conhecia a fama de Eliseu, do profeta de Deus, aquele homem de Deus, porque senão ela não saberia o que falar. É verdade. Mas ela disse: olha, a solução está lá em Samaria. É, Jesus. Ela deu testemunho. Deus, querido. O profeta, que o homem de Deus que está em Samaria, o profeta que está em Samaria, ele pode curar Naamã, o teu marido, o meu Senhor. Então Naamã foi. É claro que aqui a mulher já falou com ele, depois aí Naamã foi lá diante do rei. E como é que são as coisas, né? A menina deu testemunho para a mulher. A mulher falou para Naamã. Agora Naamã vai e fala para o rei. Olha como é que é a coisa, meu irmão. Olha como é que a palavra, olha como é que o poder do testemunho vai se espalhando. É verdade. Meu Deus. Olha que coisa interessante. Aí o rei vai e fala: olha, você vai lá sim. Você vai lá, eu vou te dar uma carta, eu vou te dar uma autorização. Você vai lá e você vai procurar o rei para você ser curado. Vai e anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. É o rei falando, o senhor de Naamã falando, o rei da Síria falando. E aí Naamã partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Ou seja, ele levou prata, ouro e levou roupa nova, roupa bonita, porque ele queria presentear, alguma coisa assim. Mas talvez naquela ideia, né? Eu vou para ser curado, mas eu tenho que dar alguma coisa, eu tenho que oferecer alguma coisa em troca, como que se Deus estivesse preocupado, porque a graça de Deus é de graça, a bênção de Deus é de graça, não há troca. Deus não faz negócio, Deus não faz troca. Eu te abençoo se você fizer isso, eu te abençoo se eu fizer aquilo. Não, Deus ele abençoa porque ele nos ama. Deus enviou Jesus para morrer na cruz porque Ele nos ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Deus ele é rico em perdoar, Deus ele é generoso, Deus ele é galardoador, Deus ele tem prazer em abençoar. E Deus conhecia Naamã. E aí agora Deus olha para Naamã preparando ouro, preparando prata, preparando roupa nova. Deus deve ter pensado assim: não precisa nada disso. Mas Naamã estava naquela ignorância ainda, né? Ele não conhecia ainda. E talvez houvesse até alguma sinceridade dele nisso. Não que ele quisesse fazer troca, não que ele quisesse, mas Deus não pede nada. A bênção é gratuita. A bênção foi conquistada na cruz do Calvário. Aleluia. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. É Deus. Agora Naamã chega com a carta diante do rei. E o rei aqui, né, nesse momento, esse rei aqui, o texto não diz o nome dele, o rei de Israel, mas nós estamos falando do reino do norte. Eliseu era profeta do reino do norte, e o reino do norte era muito mais desobediente que o reino do sul, era muito mais idólatra do que o reino do sul. Era um rei que não estava fazendo o que era correto diante de Deus, porque Eliseu, Elias, eles viveram nessa época de que os reis eram desobedientes, eles se corromperam com outros deuses. Então nós estamos falando de algum momento do reino do norte em que Deus permitia que houvesse realmente essas investidas contra o povo de Israel, para que Israel pudesse se arrepender, para que Israel pudesse perceber que só em Deus havia salvação, mas Israel endurecia cada vez mais o seu coração. E é por isso que o rei disse que o rei rasgou, tendo lido o rei a carta,
ele rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, que procura um pretexto para romper comigo. Ou seja, notai, pois, que ele usa um motivo, ele procura um motivo para poder vir invadir novamente, para poder guerrear novamente. Mas qual que era o grande problema aqui desse rei nesse momento? É que se ele estivesse na presença de Deus, ele não ia rasgar suas vestes, ele ia dobrar o seu joelho. Eita Deus, meu. Porque foi isso que Josafá, o rei do reino do sul, fez. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Quando os moradores do Monte Seir, os moabitas, os amonitas, desceram contra Josafá, um grande exército, falaram para Josafá assim: Josafá, um grande exército vem contra nós. Então Josafá pegou aquele aviso, aquela mensagem, ele dobrou o joelho e disse: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Olha a atitude de Josafá, o rei do reino do sul. Senhor, um grande exército vem contra nós, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti, porque eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É do Senhor que vem o nosso socorro. Josafá olhou para o alto e disse: nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão colocados em Ti, Senhor, estão postos em Ti, porque de Ti vem o meu socorro. Agora esse rei aqui, o que ele fez? Ao invés de olhar para o alto, o que ele fez? Ele rasgou as suas vestes, em sinal de humilhação, em sinal assim de desespero. Então Eliseu olhou, ficou sabendo, né, do ocorrido. Eliseu, o profeta, o homem de Deus, ficou sabendo do ocorrido, como diz o versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Eliseu sabia quem ele era diante de Deus. Eliseu estava consciente de qual era o chamado dele diante de Deus. Fala para ele vir a mim, porque há profeta em Israel. Por que você está rasgando as suas vestes? Por que fazer isso? Por que mostrar uma fraqueza, não no sentido de fraqueza, no sentido de humildade, de dependência, mas uma fraqueza no sentido de medo, no sentido de entrega, no sentido de que eu não vou lutar mais, que eu estou desesperado, porque eu não sei o que eu vou fazer, mas há um profeta em Israel. E então Naamã foi. Olha só que interessante. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Agora Eliseu falou: deixe que ele venha a mim. E agora a Bíblia diz que Eliseu recebe aquele homem chega com a sua comitiva, talvez com vários cavalos, vários generais, vários soldados ali, vários servos de Naamã. E então a atitude de Eliseu foi muito interessante. Em vez de Eliseu ir lá, né, ô Naamã, vem aqui, Naamã, chega, seja bem-vindo, nada disso. O que Eliseu fez? Ele mandou o mensageiro dele: ó, vai lá e fala para Naamã que é para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Eu achei interessante, né, pesquisando um pouco para poder trazer a mensagem, eu achei uma informação muito interessante. Por que Eliseu não foi até o Naamã? Porque ele era leproso. E o que acontecia quando as pessoas tocavam no leproso? Elas ficavam impuras. Ficaram leprosas, ficaram impuras. Então isso poderia o quê?
fazer com que prejudicar o ministério de Eliseu. Então Eliseu não foi por causa disso. Possivelmente essa foi a razão. Ele não foi para se preservar. Não é porque ele menosprezou Naamã, mas porque se Naamã toca nele, ele ficaria assim impuro para fazer o ministério dele. Ele não podia ficar impuro. Ele tinha que estar em condições de exercer o ministério dele. Porém Naamã se indignou. Ele falou assim: peraí, eu venho aqui na casa do profeta. Talvez ele tenha pensado assim: eu sou um comandante reconhecido, eu sou um comandante de um exército vitorioso, o meu rei me mandou aqui, e agora o profeta, em vez de me receber, o próprio rei lá dele falou: vai lá no profeta Eliseu. O profeta, em vez de me receber, ele me manda um mensageiro. É Deus. E ele ficou revoltado com essa atitude. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer que Deus faça do nosso jeito. É verdade. Só que Deus não vai fazer do nosso jeito, Deus vai fazer do jeito dele. É verdade. Santo Espírito. Quando aqui nesse momento Deus estava trabalhando no orgulho de Naamã. Deus estava falando assim: olha Naamã, você está na minha terra, você está na terra do meu povo, aqui é do jeito que eu quero, aqui é do jeito, é de acordo com a minha vontade, é de acordo com a minha palavra, Meu Deus. é de acordo com o que eu quero que vai ser. E eu estou jeito. trabalhando no teu orgulho, porque você acha que porque você é comandante, está cheio de medalha, está com a roupa de exército, está com a farda cheia de medalha, está vivendo de aparência, porque debaixo daquela roupa bonita, cheia de medalha, quando ele tirava a roupa, aparecia a lepra dele, vivendo de aparência e querendo ser tratado de uma maneira inusitada, de uma maneira grandiosa. E Deus agora Deus, o que Deus faz? O profeta vai lá e manda um mensageiro para trabalhar no orgulho dele. E Naamã muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo. Olha o que Naamã pensou: pensava eu que ele ia sair ter comigo. Oh Naamã, seja bem-vindo à nossa terra, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ele pensando de um jeito. Quantas vezes, irmãos, nós estamos pensando: Deus, o Senhor vai agir assim na minha vida, o Senhor vai agir desse jeito na minha vida, é assim, é desse jeito, é desse modelo, é desse molde, a cor vai ser essa. E quando Deus vem, Deus faz tudo diferente. Aleluia! É Deus trabalhando em nós, irmãos. É Deus nos moldando. É Deus nos moldando. E a gente fica indignado e pergunta: Deus, por quê? O que o Senhor está pensando com isso? A gente não fala, não questiona Deus, né? Com reverência, com respeito, mas você não questiona Deus. O que é isso? Por que tem que ser assim? É verdade, Deus. E para a gente é a maneira mais difícil, não é verdade? Oh, meu Mas Deus. Naamã queria ser o centro das atenções. Ele queria ficar lá no meio. E o profeta: ó Senhor, vem agora limpar Naamã. E todo mundo vendo Naamã. E o centro, porque quando ele chega lá diante do rei, todo mundo cumprimenta ele. Este é Naamã, o grande guerreiro, o grande comandante. E ele está acostumado a ser o centro das atenções. Mas agora o que Deus faz? Manda um mensageiro e fala: vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Jesus querido, desse jeito. E Naamã cheio de questionamento, né? Igual criança, igual a gente também, cheio de questionamento com Deus. Já não veio ter comigo o profeta. E agora ele me manda mergulhar no Rio Jordão, esse rio barrento. Eu estou todo cheio de lepra, ainda vou mergulhar no rio barrento desse.
Olha o que ele falou aqui. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderei eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se, se foi com indignação. Voltou bravo. Não vou mergulhar não. E Naamã não ia mergulhar mesmo não. Naamã não ia mergulhar. Ele não ia obedecer o profeta. Mas só que a gente tem que entender o seguinte: não é de acordo com a nossa vontade, é de acordo com a vontade de Deus. Não é aonde a gente quer ir, Meu Deus. é aonde Deus quer que a gente vá. É verdade, ó Deus. Não é a gente fazer o que a gente quer, mas é o que Deus quer que a gente faça. É desse jeito. Não é o nosso estilo, é ao estilo de Deus. E é fácil? Não, todo meu povo vai falar que não. Não é fácil. Não é fácil não, meu irmão. Lidar com Deus não é fácil não. Mas Ele está no controle. Ele sabe de todas. Ele sabe o que é melhor. É verdade. Ele sabe o que é melhor. O que nos resta então? Confiar. Confiar e saber que Ele quer o melhor para nós, ainda que para nós seja o vale mais profundo. Obrigado, Deus. O deserto mais ardio, cheio de cobras, de espinhos, de lagartos, de escorpiões, de aranhas. De noite faz um frio terrível. Durante o dia um calor tremendo, não tem água. Mas é o caminho que Deus preparou, é o momento que Deus preparou, nós devemos aceitar. Naamã não aceitou e voltou-se e se foi com indignação. Mas o que eu falei aqui no versículo 9? Que Naamã ele foi lá na casa de Eliseu com quem? Com a sua comitiva. Ele foi sozinho? Não, ele foi acompanhado dos seus soldados, dos seus oficiais, dos seus servos também, né? Talvez aquelas pessoas que preparassem uma comida para ele, que lavasse a roupa dele, que mantivesse ele dentro de uma manutenção ali por causa da enfermidade dele. Com certeza ele tinha as pessoas que davam assistência para ele, mas ele não foi sozinho. O que aconteceu? Quando o profeta falou, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão, as pessoas que estavam com Naamã, que ele queria que todo mundo ficasse vendo, ele receber a oração lá no meio, né? Mas não aconteceu nada disso. Essas pessoas ouviram o profeta falar. Olha, ele falou uma coisa tão simples. Olha só o que os oficiais disseram. Então se chegaram a eles os oficiais e lhe disseram, meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso você não faria? Mas ele falou, é tão simples o que ele falou, é só mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e você vai ficar limpo. E quantas vezes nós somos assim também? Já vou até adiantar um pouquinho. Quantas vezes as pessoas são assim também? A salvação é tão simples. É só nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e suficiente Salvador, reconhecer que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, reconhecer que Ele morreu uma morte vicária e expiatória. Vicária porque foi substitutiva, Jesus morreu em nosso lugar, e expiatória porque Ele pagou a culpa do nosso pecado. Jesus morreu em nosso lugar e pagou a culpa do nosso pecado para nos dar a salvação. E se eu entendo isso e eu aceito Jesus como meu Senhor e o meu Salvador, eu tenho o perdão dos meus pecados e eu tenho a vida eterna. E muitas pessoas acham, não, mas para eu ser salvo eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer boas obras, eu tenho que andar certinho, eu tenho que andar direitinho.
Você vai andar direitinho porque você teve uma experiência com Deus. Você vai andar direitinho porque você é um novo homem, uma nova criatura, porque agora você é um homem espiritual. É por isso que você vai andar direitinho. Você não vai andar direitinho para você ser salvo, porque a sua salvação não é porque você anda direitinho. A sua salvação é porque Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Aleluia. E lá Ele pagou a culpa do teu pecado. E quando você aceita Jesus, você é transformado num novo homem, numa nova mulher, uma nova criatura, um homem espiritual que cogita pelas coisas do Espírito. Não é mais um homem natural, não é mais o velho homem. Agora você é um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus. Olha como é que a salvação é tão fácil. É verdade. E as pessoas dificultam. As pessoas precisam entender que a salvação vem quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus. A salvação vem quando você aceita Jesus como teu Salvador. A transformação vem depois, com o Espírito Santo agindo em tua vida. Todo mundo aqui já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Então agora deixa o Espírito Santo transformar a tua vida, te moldar, te mudar, fazer de acordo com aquilo que Deus quer. Falar: Senhor, é de acordo com a tua vontade, não de acordo com a minha vontade. E não é isso que Naamã fazia. Ele falou: eu não vou mergulhar no Rio Jordão. Tem rios melhores. O rio Farfar, o rio Abana representam a solução humana para problemas que só Deus tem a solução. Igual a irmã deu o testemunho aqui. Abana e Farfar representam a solução do homem. O Jordão representa a solução de Deus. Devemos ir aonde Deus quer que a gente vá. Aleluia. E aqui é uma coisa maravilhosa, meus irmãos. Olha só esses oficiais, como eles deram um excelente conselho para Naamã. Olha como são as coisas, olha como que Deus trabalha. Deus começou lá com a menina, dando testemunho do profeta de Samaria. Agora Deus usa os oficiais para convencer Naamã, porque Naamã estava tomando a decisão errada. Olha como Deus está trabalhando. Deus está no controle. Ele vai descer, sim. Ele vai descer. Porque eu quero, porque eu tenho um plano na vida dele. E ele usa os oficiais. Essa é a importância, né, de muitas vezes a liderança está bem assessorada para poder ouvir os bons conselhos na hora da necessidade. Esse oficial, essa menina, o testemunho da menina, o conselho desse oficial, somos nós, irmãos. Isso se aplica às nossas vidas, a gente dando testemunho de Jesus. Eu não vou mais falar: olha, tem um profeta. Não, vai naquela igreja tal, porque lá tem um profeta que ora. Não, vai até Jesus. Você dá o testemunho de Jesus. Se você começou oficial, você aconselha a pessoa a obedecer a palavra de Deus. Em outras palavras, esses oficiais estavam aconselhando Naamã a obedecer a palavra de Deus. Tem coisa, se fosse coisa tão difícil, mas é tão fácil, é só ir lá, descer no Rio Jordão. Aí Naamã ouviu os oficiais. Então desceu Naamã, versículo 14, então desceu Naamã e mergulhou no Rio Jordão 7 vezes, consoante a palavra, de acordo com a palavra do homem de Deus, Eliseu, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança. Naamã mergulhou 7 vezes, onde? No Rio Jordão. Aonde que ele foi? No Rio Jordão. Mergulhou quantas vezes?
7. Por quê? Porque foi a palavra de Deus. É verdade. Ele não mergulhou 6 vezes, ele não mergulhou 5 vezes, ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, obedecendo a palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus traz vida para nós. Aleluia. Santa és tu, Deus. A obediência à palavra de Deus traz vida para nós. Naamã recebeu a bênção porque ele foi obediente à palavra de Deus. E há uma coisa também que eu gostaria aqui de enfatizar, está anotado aqui. É muita coisa para trazer, então às vezes a gente anota porque é importante edificar a igreja. Irmãos, não foram as águas do Rio Jordão que curaram Naamã. O que curou Naamã foi a obediência à palavra de Deus. Aleluia, Deus. A bênção, a vitória está na obediência à palavra de É Deus. desse jeito, Deus. Os irmãos conhecem o episódio lá de Números, capítulo 21? Aquele episódio da serpente de bronze? Números, capítulo 21. Se você são 8 ou 9 versículos. Se você não conhece, se chegar em casa, você lê. Números, capítulo 21. Em certo momento, o povo de Israel murmurou contra Deus e contra Moisés. Ele estava lá no deserto. O povo de Israel murmurou contra Deus e contra Moisés. Aí Deus permitiu, ele enviou serpentes venenosas. E aquelas serpentes mordiam as pessoas. Aí o povo chegou para Moisés e falou assim: Moisés, ora para Deus tirar essas serpentes da gente, porque está morrendo muita gente aqui. A serpente morde, porque cobra morde, né, irmão? Cobra não pica, não. Não é picada de cobra, não. É mordida de cobra. Cobra tem dente, cobra morde. Essas cobras estão mordendo a gente aqui, tem muita gente morrendo. Ora para Deus, né? O povo tinha murmurado contra Moisés e contra Deus. Agora pede para Moisés orar para Deus. Olha só como é que são as coisas. Parece que tem que vir, né, o mal. Parece que tem que vir o momento da provação para poder tomar posição. Por que não ficou quietinho, né? Aí Moisés orou, perguntou, orou a Deus. Deus falou assim: Moisés, eu não vou tirar as cobras que mordem, as cobras venenosas, mas você vai fazer uma cobra, uma serpente de bronze, e você vai colocar essa serpente numa haste lá no alto, e quem for mordido por essa serpente, por essa cobra venenosa, quando ele for mordido, ele vai olhar para a serpente de bronze, e quando ele olhar para a serpente de bronze, ele vai ser curado. A minha pergunta era a serpente de bronze que curava? Não. Quem que curava? A obediência à palavra de Deus. Qual que foi a palavra de Deus? Aquele que for mordido pela cobra venenosa, ele vai levar a dor da mordida. Por causa da desobediência, né? Por causa do pecado. Irmãos, Deus perdoa o pecado, mas Ele não tira a consequência do pecado. É verdade. A gente precisa pensar muito nisso, porque Ele não tira a consequência do pecado. Ele perdoa, mas Ele não tira a consequência do pecado. O povo pecou, ele arrumou um modo do povo ser salvo, mas a consequência permaneceu. As cobras ficaram lá. E se a pessoa falasse assim: eu fui mordido na cobra por essa serpente aqui, mas eu não vou olhar para aquela serpente de bronze nada não. Isso é bobeira, não vou olhar não. O que aconteceria com essa pessoa? Ela morreria. Por quê? Porque ela não obedeceu a palavra. Então a serpente de bronze não curava ninguém. Quem curava era a obediência à palavra de Deus. As águas do Rio Jordão não curavam ninguém. Nas águas do Rio Jordão não eram águas milagrosas. Mas quem curou foi a obediência, porque o profeta disse: mergulha 7 vezes e você vai ser curado.
Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus. Agora Naamã está todo feliz, curado, voltou lá para Naamã, ou voltou lá para conversar com Eliseu. Ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço que aceites o meu presente. Olha só, irmãos. Naamã teve uma experiência com Deus. Quando a pessoa tem uma experiência de salvação, quando a pessoa tem uma experiência com o Senhor Jesus, uma experiência igual o apóstolo Paulo teve lá a caminho de Damasco, quando Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo falou: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E nós conhecemos a história. Paulo ficou cego durante 3 dias, nos quais nada comeu nem bebeu. Aí depois Jesus manda Ananias ir lá. Ananias orou por ele. Paulo recobrou a visão. E aí dali para frente ele começou a servir a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, quando nós temos experiência com o Senhor Jesus, essa experiência é tão impactante que ela transforma as nossas vidas. A gente não é mais a mesma pessoa. Paulo não foi mais a mesma pessoa. Pedro não foi mais a mesma pessoa. Aquelas pessoas do Antigo Testamento que tiveram experiência com Deus não foram mais a mesma pessoa, porque Deus transforma o homem, e aquela pessoa ela é transformada, ela tem realmente um novo nascimento. A pessoa agora é uma nova criatura, ela tem uma nova visão, ela tem um novo pensamento. A mente dela agora é a mente de Cristo. Paulo disse que nós devemos ter a mente de Cristo. Qual que foi a mente de Cristo, meus irmãos? Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus disse: eu vim fazer a vontade do meu Pai. O ensino que eu estou vos ensinando não é meu, mas é do Pai. E ali você vê que Jesus, ele foi ensinando, ele foi fazendo a vontade de Deus, ele foi sendo obediente, ele queria glorificar a Deus com suas obras, porque ele tinha a mente de Cristo. Você sabe o que mostra que você tem a mente de Cristo? É se você quer ser obediente a Deus. Porque Jesus foi obediente. O que mostra que você tem a mente de Cristo é se você quer glorificar a Deus com a tua vida. Porque Jesus fez isso. É você querer engrandecer a Deus na tua vida, porque Jesus fez isso. É fazer a vontade de Deus, é falar como Jesus falou: Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E Naamã teve essa experiência, e agora ele volta cheio de alegria e cheio de felicidade, porque agora ele está todo curado, e agora ele quer entregar os presentes para Eliseu, ele quer agradar Eliseu. Mas Eliseu não aceitou os presentes. Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Naamã insistiu, mas mesmo assim Eliseu novamente recusou. Por quê? Primeiro, porque Naamã recebeu uma graça de Deus. Naamã recebeu de Deus uma graça, uma bênção. Se Naamã tivesse deixado aquelas riquezas ali, se Eliseu tivesse recebido a sabedoria de Eliseu, Naamã poderia falar assim: olha, o negócio é o seguinte, eu fui curado, mas eu deixei um ourinho lá. Eu fui curado, mas tem uma pratinha lá. Mas não. Por quê? Porque Deus não dá sua glória para ninguém. A glória de Deus, meus irmãos, quando Deus faz, é Deus que faz.
E agora no versículo 17, disse Naamã: se não queres, tudo bem, peço-te que ao teu servo seja dado uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Isso mostra a transformação que Naamã teve. Naamã foi transformado pelo poder de Deus. Naamã não foi curado somente na sua carne, mas ele foi curado espiritualmente também, e agora ele conhece o verdadeiro Deus. É interessante que ele quis levar a água, a terra, ele quis levar uns sacos, né, de terra de Israel, para ele poder construir um altarzinho lá, para poder oferecer sobre a terra de Israel. Por quê? Porque naquela época, os deuses, eles tinham identidade com as suas terras. Cada deus de cada nação tinha identidade com a sua terra. Então o que Naamã quis fazer? Se agora eu vou servir ao Deus de Israel, eu vou levar a terra de Israel, para eu poder sacrificar sobre a terra de Israel. Isso mostra o desejo dele realizar um culto agradável a Deus, um culto racional, um sacrifício agradável a Deus. Essa simples atitude de levar a terra de Israel para oferecer, ainda que ele estivesse na terra dele, mas ele ia fazer o sacrifício em cima da terra de Israel, daquela terra que ele tinha levado, oferecendo a Deus um sacrifício ao Deus de Israel sobre a terra de Israel. Isso era um zelo que Naamã estava tendo no culto que ele estava prestando a Deus. Isso é um exemplo para nós, irmãos. Nós não podemos prestar culto para Deus de qualquer jeito. O nosso culto ele tem que ser perfeito ou próximo do perfeito. A gente tem que se esforçar para fazer perfeito. Mas se não for perfeito, pelo menos vai ser bem feito. Se vai pregar, prepara uma mensagem. Se vai fazer uma visita, se prepara para essa visita. Se você vai fazer um evangelismo com folheto, carimba os folhetos bonitinho. Tem gente às vezes que carimba folheto assim, ó, pá, 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 pá. Aí o carimbo pega só a metade, aí a metade do folheto tá com carimbo, a outra metade saiu fora. Aí o horário do culto não aparece porque não foi bem carimbado. Carimba bonitinho, carimba, dobra bonitinho o folheto. Você vai louvar aqui. Irmão, eu vou ter oportunidade hoje, eu vou ensaiar em casa, eu vou preparar o louvor para oferecer a Deus. Os irmãos perceberam o sacrifício que Elias fez lá no Monte Carmelo. Primeira coisa que ele fez foi o quê? Ele restaurou o altar. Depois o que ele fez? Ele armou a lenha. Depois o que ele fez? Ele cortou o novilho em pedaços e colocou o novilho tudo bonitinho lá. Ele não chegou assim, jogou a lenha, vou jogar a lenha aqui, vou jogar os pedaços de carne aqui e Deus manda fogo. Não, ele armou a lenha, ele cortou o holocausto, ele colocou os pedaços de carne tudo bonitinho ali. Ele estava preparando o sacrifício. Quando você está ensaiando o louvor que você vai cantar à noite, você está preparando o sacrifício. Quando você está carimbando o folheto com zelo, você está preparando o sacrifício. Quando você está em casa preparando a mensagem, você está preparando o sacrifício. Aleluia, Deus. Não é chegar de qualquer jeito, chegar lá na hora eu vou pegar o hino e vou cantar o hino. Não, se prepara o sacrifício para você oferecer o sacrifício ao Senhor, um sacrifício aceitável, um zelo. Foi esse zelo que Naamã demonstrou aqui, quando ele quis levar a terra de Israel, para na terra de Israel oferecer o sacrifício a Deus. General de igreja, aleluia, glória, te amo. E aqui, muito interessante, versículo 18, já está terminando a mensagem.
Nisso perdoe o Senhor a teu servo. Olha a consciência de Naamã. Quando o meu Senhor, quando o rei da Síria, ele entra na casa de Rimon, que é o Deus lá deles, para adorar o Rimon lá, a imagem do Rimon. Aí eu sou o comandante do exército, né? Eu sou um homem de posição, então eu tenho que estar lá do lado dele. Aí ele toca em mim assim, para eu poder me curvar diante daquela imagem. Quando eu me curvar diante daquela imagem, que Deus me perdoe, porque eu posso estar curvando no meu corpo, mas o meu coração se curva só diante do Deus de Israel. O meu coração se curva só diante do Deus de Israel. Aquele hino que diz assim: quem já entrou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Se você já teve uma experiência com Deus, se você já bebeu da fonte da água da vida, se você já comeu do pão da vida, se você já bebeu do Espírito Santo, você não tem outro lugar para ir a não ser no Santo dos Santos. É verdade, Jesus, maravilhoso. Foi isso que Naamã fez. Oh, glória. Naamã falou: olha, eu vou ter que entrar lá, eu vou ter que entrar lá, porque o rei eu sou chegado do rei, eu sou o primeiro comandante de tudo lá, eu participo dos banquetes, então eu tenho que estar lá. E na hora que ele me fizer inclinar diante do Deus lá da imagem, que nisso o Senhor me perdoe. Eliseu disse: vai em paz. Olha a preocupação de Eliseu, irmãos, que peso que tem essa palavra, vai em paz. Está tudo bem quando isso acontecer, quando você se curvar diante de Rimon, Deus sabe que você está se curvando só ali porque o seu Senhor mandou, mas Deus sabe que o teu coração está na presença dEle. Vai em paz. Sabe por quê? Vai em paz, irmão. Sabe por quê? Porque nenhuma acusação há contra aquele que está em Cristo Jesus. Agora, pois, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? O inimigo poderia lançar seta ali na cabeça de Naamã. Ô Naamã, você está aqui adorando a Deus aqui de Israel, com a terra aqui, você construiu um altar com a terra, e agora você está lá se curvando diante do outro Deus lá. O que é isso? Você está lá, você está cá, mas é como se Eliseu tivesse blindado a mente de Deus, a mente de Naamã, para que Naamã não se sentisse culpado. Porque não há mais culpa. Hoje também para nós não há mais culpa. Quando você tem uma experiência com Deus, que é um compromisso com Jesus, não há mais culpa. Pode o diabo querer te acusar do que ele quiser. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É verdade, Deus. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Temos o Espírito Santo que nos renova com o seu lavar renovador e regenerador. Temos um Deus presente que disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século, e eu enviarei o Espírito Santo, e ele permanecerá para sempre convosco. O nosso Deus é o Deus presente, é o Deus que cuida de nós. O mesmo Deus que transformou a vida de Naamã quer transformar as nossas vidas também. Eu creio. Quer transformar a gente, quer mudar, quer moldar, a gente assim que já teve uma experiência com o Senhor Jesus, não acha que já está tudo bem não, porque Deus ele quer continuar trabalhando. Deus quer aperfeiçoando cada vez mais. Tem muita coisa ainda, tem muito que modelar esse barro. Esse barro aqui tem muito que ser modelado pelo oleiro também. Mas deixa Deus trabalhar, amém?
O que importa é que nós já temos a salvação, já aceitamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, que nós temos o sangue de Jesus em nosso favor, que nós temos o Espírito Santo conosco, nos ajudando, nos consolando, nos revestindo de poder. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa é a mensagem, irmãos, que eu queria deixar hoje para os irmãos. Essa experiência de Naamã. Já fechando a mensagem, Naamã, aquele homem cheio de roupas bonitas, mas por baixo estava leproso, vivendo de aparência. O testemunho daquela menina que começou a falar com a mulher dele, com a esposa dele, depois falou com ele, depois falou com o rei. A atitude do rei que rasgou as vestes, em vez de olhar para o Senhor. A consciência de Eliseu que sabia: fala por ele vir a mim, porque há profeta em Israel. O orgulho de Naamã dizendo: eu queria que ele viesse até mim, ele me manda um mensageiro e ainda me manda banhar nesse rio sujo aqui, de águas barrentas. E Deus vai trabalhando, e os oficiais que deram o conselho: faz a coisa tão simples, é tão simples. Se fosse difícil você ia fazer, porque é simples, não vai? Ele não ia obedecer, mas ele foi porque foi influenciado pelos oficiais. Os oficiais tiveram uma parte importante. Aí ele teve a experiência. Aí ele foi até lá, em Eliseu, quis deixar o ouro e a prata lá. Eliseu não aceitou, porque a glória é de Deus. Ele quis levar a terra para poder sacrificar na terra de Israel, consciente de que ele estava fazendo uma coisa errada, que ele está se curvando diante de um Deus que não é Deus, mas ele pediu que Deus tivesse misericórdia dele, o Deus de Israel. E com certeza o Eliseu sabia que Naamã ia passar por problemas lá, irmão, porque imagina Naamã chegando curado. Quem curou você? Foi o Deus de Israel. E agora ele ia começar a dar testemunho do Deus de Israel. Vocês imaginam que aquelas pessoas lá, eles iam aceitar com facilidade isso, irmão? Igual a irmã falou aqui, foi curada da enfermidade. A pessoa chega, foi curada da enfermidade, Jesus me curou. Tem gente da família que não aceita, que não acredita e até que critica. Imagina Naamã dando testemunho dele lá, do que o Deus de Israel tinha feito. Eu fui lá, eu mergulhei na água do Rio Jordão, os meus oficiais viram, ele viu, e eu saí limpo, curado. E quanto a crítica que ele poderia estar recebendo ali. Mas Eliseu diz: olha, vai em paz, porque a bênção continua sobre a tua vida. E hoje, irmãos, a bênção continua sobre a nossa vida também. Porque o nosso Deus é Deus presente. Amém? Convido a igreja a ficar em pé em nome de Jesus. Quero passar a palavra para o pastor em nome de Jesus. Amém? Agradecer a oportunidade, que o Senhor Jesus seja louvado neste dia. E eu desejo que essa palavra continue falando aos vossos corações em nome de Jesus. Amém?